o chamado para ver o mundo com novos olhos. Há um instante na vida em que o mundo parece pedir que você o veja de outro modo, um sussurro que não vem do lado de fora, mas de dentro. É como se algo em você soubesse que existe mais do que aquilo que seus olhos tocam. Se este chamado ressoar em seu peito agora, permita-se permanecer aqui. Antes de começarmos, se inscreva no canal e curta este vídeo. Assim você não apenas recebe mais conteúdos que nutrem a alma, mas também ajuda a espalhar essas reflexões para quem, talvez, hoje, precise delas mais do que imagina. O que vamos explorar juntos são 9 ideias filosóficas que carregam o poder de transformar a maneira como você percebe a vida, o tempo e a si mesmo. Não são apenas teorias antigas, são chaves vivas, capazes de abrir portas internas que você talvez nunca tenha notado. Cada conceito que revelaremos tem o potencial de mudar não apenas o que você pensa, mas a profundidade com que você sente cada momento. Este não é um convite para aprender conceitos distantes, mas para mergulhar em reflexões que tocam sua história pessoal. À medida que cada ideia for apresentada, você poderá se perguntar: onde isso se encaixa na minha vida? O que isso revela sobre meus próprios caminhos? Essa jornada é mais sobre despertar algo em você, do que sobre acumular respostas prontas. A filosofia tem sido, desde os tempos antigos, a arte de fazer perguntas que expandem horizontes. E talvez o que você encontre aqui não sejam certezas, mas novos olhares para cada silêncio e para cada dúvida que já habitou sua mente. Este é o espaço onde o questionamento se torna ferramenta de libertação, e não de peso. Enquanto o mundo corre lá fora, aqui o tempo se dilata, para que cada palavra encontre um espaço sereno dentro de você. Não precisamos de pressa para compreender o que é essencial. Cada pausa, cada respiração, será parte do aprendizado. E ao final deste percurso, algo em seu modo de sentir pode ter mudado. Sutilmente, mas para sempre. Permita-se escutar com o coração aberto. Não busque entender tudo agora. Apenas caminhe comigo. À medida que avançarmos pelos próximos blocos, você descobrirá que estas ideias não estão presas a livros. Elas estão vivas em você, aguardando serem lembradas. Hoje, a transformação pode começar com um simples gesto: abrir-se para ver o mundo com novos olhos. A primeira janela: o questionamento do eu. Para iniciarmos essa jornada, precisamos olhar para dentro e perguntar: quem sou eu? Essa questão, aparentemente simples, atravessa séculos de filosofia. Desde Sócrates, que dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, até pensadores modernos que questionam a própria noção de identidade. O que você chama de eu é um corpo, uma mente, uma história, ou algo que vai além de tudo isso? O poder desta primeira ideia filosófica está em lembrar que não somos estáticos. Mudamos com cada experiência, com cada escolha, com cada dor e alegria que vivemos. Quando você se pergunta: quem sou eu?, descobre que a resposta nunca é fixa. Ela se transforma à medida que você se transforma. Esse reconhecimento pode ser libertador. Se você não é imutável, então pode recriar-se quantas vezes precisar. E aqui surge um convite. E se o que você chama de eu for, na verdade, uma construção feita de memórias e percepções mutáveis? A filosofia sugere que o eu é como um rio.
nunca o mesmo de um momento para o outro. Isso muda a forma como lidamos com nossas limitações e erros. Se somos rios em movimento, cada instante é uma oportunidade de renovação. Essa percepção pode transformar sua relação com o passado. Você não precisa carregar as definições antigas que outros colocaram sobre você. Se antes te disseram que você era incapaz, pequeno, sem voz, talvez isso tenha sido só um reflexo momentâneo. O rio que você é já seguiu adiante. E quando você enxerga isso, abre espaço para criar uma nova narrativa para si. Essa primeira ideia filosófica não exige respostas imediatas, mas convida à contemplação contínua. É um lembrete de que questionar o eu não é perder-se. É encontrar a liberdade de escolher quem você deseja se tornar. É um passo inicial, simples e profundo, para mudar a forma como você vê o mundo e a si mesmo dentro dele. Ao refletir sobre quem você é, perceba como essa pergunta ecoa além do indivíduo. Ela abre o caminho para compreender como nos conectamos uns aos outros e ao próprio universo. Pois se tudo em nós está em fluxo, talvez o mundo também esteja. E compreender esse movimento é o que nos aproxima de uma sabedoria mais silenciosa e verdadeira. A segunda janela. O tempo como ilusão. Entre as ideias mais desafiadoras da filosofia está a noção de que o tempo, tal como o percebemos, pode ser uma ilusão. Agostinho se perguntava: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam, já não sei responder. Essa reflexão atravessa eras, do pensamento clássico às teorias modernas da física, e nos convida a questionar: será que o passado, o presente e o futuro são tão separados quanto parecem? Para muitos filósofos e cientistas, o tempo não é linear, mas um campo onde tudo coexiste. O que chamamos de passado pode ainda viver em nós, e o futuro já pode estar sussurrando possibilidades no agora. Essa perspectiva muda como encaramos nossas memórias e expectativas. Talvez o momento presente seja o único espaço realmente vivo e criativo que temos. Quando você percebe o tempo como construção mental, a ansiedade pelo que virá e o peso do que já foi podem perder força. A vida se torna mais leve quando você entende que não precisa correr contra o relógio. Em vez disso, pode aprender a dançar com ele. Sentir o ritmo de cada instante sem se aprisionar ao medo de perder tempo. Essa visão também nos chama a rever a forma como valorizamos nossas experiências. Se o presente contém sementes do futuro e ecos do passado, cada segundo é sagrado. Cada respiração pode ser o ponto de virada que muda completamente a trajetória da sua história. Essa é uma das maiores liberdades que a filosofia oferece: perceber o eterno no efêmero. Ao mergulhar nessa ideia, você pode começar a notar padrões que antes passavam despercebidos. Momentos de sincronicidade, coincidências sutis, encontros que parecem acontecer na hora certa. Talvez nada disso seja acaso. Talvez tudo faça parte de uma harmonia que o tempo linear não consegue explicar. Permita que esta noção se assente em você sem pressa. Não se trata de negar o tempo, mas de ver além da superfície dele. Quando você se abre para essa possibilidade, começa a viver com mais presença, mais gratidão, e descobre que, no fundo, o único tempo que sempre tivemos é o agora.
A terceira janela. A realidade como reflexo da consciência. Imagine por um instante que o mundo que você vê não seja o mundo como ele é, mas o mundo como você o percebe. Essa ideia, presente em tradições filosóficas do Oriente e do Ocidente, nos desafia a considerar: será que a realidade é um espelho do que carregamos dentro? Se o que vemos é filtrado por crenças, memórias e emoções, talvez transformar nossa consciência seja o primeiro passo para transformar o mundo. Platão, em sua Alegoria da Caverna, descreveu prisioneiros que só viam sombras projetadas na parede e acreditavam que aquelas sombras eram toda a realidade. Hoje, a neurociência confirma que nossos sentidos também filtram a experiência. Não percebemos tudo o que existe, mas apenas o que nosso cérebro interpreta como relevante. O que isso diz sobre o mundo que chamamos de real? Se a realidade é moldada por percepção, então cada emoção que cultivamos altera o que vemos. Alguém que carrega raiva encontra motivos para desconfiar do mundo. Alguém que cultiva gratidão encontra motivos para sorrir. A filosofia aqui não é distante, ela se torna prática. Mudar a forma de olhar pode mudar o que é visto, e isso abre um espaço imenso de liberdade interior. Essa ideia também nos leva a perceber o impacto coletivo da consciência. Se pensamentos individuais moldam percepções, o que acontece quando muitas mentes se unem em crenças semelhantes? Sociedades inteiras podem se transformar, tanto para o caos quanto para a harmonia, dependendo da qualidade das ideias que compartilham. Talvez por isso tantas tradições espirituais e filosóficas insistam na importância do autoconhecimento. Ao conhecer seus próprios filtros, você para de confundir projeções com realidade. Descobre o poder de escolher conscientemente o que quer nutrir e, com isso, o que quer refletir no mundo ao seu redor. Ao contemplar essa ideia, pergunte-se: que reflexo o mundo recebe de mim hoje? Talvez a vida não seja apenas sobre o que nos acontece, mas sobre como escolhemos olhar para o que acontece. E nessa escolha silenciosa, encontramos uma chave para recriar não só nossa experiência, mas também nossa história. A quarta janela. Tudo está conectado. Há um fio invisível que atravessa tudo o que existe. Desde o menor grão de areia até a estrela mais distante, há uma dança silenciosa de interdependência. A filosofia oriental chama isso de interser. Na física moderna, é o entrelaçamento quântico. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Nada está isolado. Tudo vibra em relação a tudo. Quando entendemos essa conexão, mudamos a forma como vemos nossas ações. Uma palavra de bondade pode repercutir muito além do que imaginamos. Assim como um gesto de descuido pode semear ondas de dor invisíveis. Essa percepção convida à responsabilidade, mas também à compaixão. Se todos estamos ligados, o bem que ofereço ao outro retorna, inevitavelmente, para mim. Os estoicos já diziam que somos partes de um mesmo corpo cósmico. Cada pessoa uma célula desse organismo maior que chamamos de vida. Se uma parte sofre, todo o corpo sente. Se uma parte se cura, todo o sistema se fortalece. Essa visão desfaz a ilusão da separação e desperta a pergunta: como posso nutrir a rede a qual pertenço? Essa ideia também explica por que sentimos o peso das injustiças do mundo, mesmo quando não nos afetam diretamente. É o eco da interconexão.
Quando um ser sofre, algo em nós reconhece aquele sofrimento. Ao mesmo tempo, quando alguém se liberta ou se alegra, também sentimos esse brilho. A filosofia aqui nos convida a expandir o círculo de cuidado além de nós mesmos. Em tempos de individualismo e pressa, lembrar dessa teia invisível é revolucionário. Faz com que cada escolha, o que consumimos, o que dizemos, o que cultivamos em silêncio, se torne semente de algo maior. A vida deixa de ser apenas minha e passa a ser nossa. E isso muda tudo. Permita que essa percepção descanse em você. Você nunca esteve sozinho. Cada respiração que toma é compartilhada com árvores, mares, animais e outras pessoas que sequer conhece. Ao entender isso, até o menor gesto ganha significado. Conectar-se ao todo é, no fundo, conectar-se a si mesmo. A quinta janela: o sentido como criação e descoberta. Entre todas as perguntas humanas, talvez a mais persistente seja: qual é o sentido da vida? Filósofos, místicos e poetas buscaram respostas por séculos. Alguns dizem que o sentido já está dado, outros que cabe a nós criá-lo. Essa tensão entre descobrir e construir é o que torna essa busca tão profundamente humana e, ao mesmo tempo, tão libertadora. Nietzsche falava sobre criar seus próprios valores em um mundo sem verdades absolutas. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que encontrar propósito era o que tornava a vida suportável, mesmo diante do sofrimento. Em comum, ambos apontavam para uma força interior. Quando damos significado ao que vivemos, até a dor se transforma em caminho. Mas há algo sutil que muitas vezes esquecemos. O sentido não precisa ser grandioso ou distante. Pode estar nas pequenas coisas, em cuidar de alguém, em aprender algo novo, em cultivar um silêncio diário. Quando paramos de esperar respostas perfeitas e começamos a viver perguntas autênticas, o sentido se revela nas entrelinhas da própria vida. Essa ideia filosófica nos convida a libertar o sentido da vida da obrigação de ser definitivo. Ele pode mudar, evoluir, amadurecer conforme caminhamos. O que fazia sentido ontem pode não fazer amanhã, e isso não é fracasso, é crescimento. A busca não termina, ela se renova. Ao contemplar seu propósito, pergunte-se: o que hoje me faz sentir vivo? Talvez a resposta venha como um sussurro, não como um grito. A filosofia, quando vivida no cotidiano, é menos sobre teorias e mais sobre intimidade com a própria alma, sobre reconhecer o que desperta seu coração, mesmo nos dias comuns. Quando você percebe que o sentido pode ser criado e descoberto, um peso se dissolve. Não é preciso esperar pela resposta final para viver com significado. Cada gesto consciente, cada momento presente, já é parte da construção do seu propósito. E talvez seja justamente essa simplicidade que torna a vida tão profunda. A sexta janela: a liberdade e o peso das nossas escolhas. A filosofia existencialista de Sartre a Kierkegaard afirma que somos radicalmente livres e que essa liberdade pode ser, ao mesmo tempo, bênção e fardo. Escolher é inevitável. Mesmo não escolher já é uma escolha. Em cada decisão, escrevemos a história que viveremos. E isso nos dá poder, mas também responsabilidade. Muitas vezes, sonhamos com liberdade sem perceber seu peso.
Ser livre significa não poder culpar o destino, nem os outros, nem as circunstâncias. Significa olhar para a própria vida e reconhecer: eu sou o autor. Essa constatação pode causar medo, mas também desperta coragem, pois se somos autores, podemos reescrever os capítulos que não nos servem mais. Essa ideia filosófica nos convida a encarar de frente as consequências das nossas escolhas. Cada ação, cada palavra, cada silêncio, tudo reverbera. Quando compreendemos isso, paramos de viver no piloto automático. A liberdade deixa de ser apenas fazer o que quero e se torna escolher o que tem valor. A responsabilidade que nasce da liberdade não é um fardo imposto de fora, mas um chamado interno. É perceber que a cada instante você tem a chance de alinhar sua vida com o que considera verdadeiro. E mesmo que erre, pode corrigir o rumo. A vida se constrói na contínua dança entre errar, aprender e escolher de novo. A filosofia também nos alerta para a armadilha do conformismo. Abrir mão da liberdade por medo de decidir. Quando seguimos apenas o que é esperado, deixamos de viver de maneira autêntica. Mas quando ousamos escolher com consciência, mesmo que seja difícil, experimentamos um tipo de paz que nenhuma obediência cega pode oferecer. Permita que esta ideia ecoe. Você tem o poder de escolher quem se torna. Nem sempre é fácil, mas sempre é possível. A liberdade não é a ausência de limites. É a capacidade de criar novos caminhos dentro deles. Quando entendemos isso, o mundo deixa de ser prisão e se torna horizonte. A sétima janela: a impermanência e o valor do presente. Uma das verdades mais antigas e mais difíceis de aceitar é que tudo muda. Heráclito dizia: nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, pois nem ele, nem o rio são os mesmos. Essa ideia atravessa tradições filosóficas e espirituais. A impermanência é a essência da vida. Nada é fixo, nada permanece igual. E é justamente isso que torna cada instante tão precioso. Quando negamos a impermanência, sofremos. Tentamos segurar o que amamos, temendo que se vá. Resistimos ao que dói, esquecendo que também passará. A filosofia nos convida a mudar o olhar. Em vez de lutar contra a mudança, podemos aprender a dançar com ela. Abraçar o fluxo nos torna mais leves e mais presentes. Essa percepção transforma a relação com o agora. Se tudo é transitório, o momento presente se torna um milagre. O abraço de hoje, o silêncio de agora, o nascer do sol desta manhã, nunca mais se repetirão da mesma forma. Ao invés de esperar grandes eventos para valorizar a vida, passamos a honrar o que está aqui, silenciosamente, diante de nós. A impermanência também nos liberta do medo do erro e do fracasso. Se nada é definitivo, cada experiência se torna aprendizado. Podemos cair e recomeçar, podemos perder e encontrar de novo. A vida é um movimento constante, e é esse movimento que nos permite crescer. Em um mundo que nos empurra para correr, a impermanência nos convida a pausar, a sentir cada respiração como única, a reconhecer que mesmo nas rotinas mais simples, há uma beleza escondida. Quando vivemos assim, descobrimos que a paz não está em controlar o tempo, mas em acolher o que ele traz. Ao aceitar que tudo muda, descobrimos um paradoxo.
É justamente a impermanência que dá sentido à vida. Se tudo fosse eterno, nada teria valor. O presente é precioso porque passa. E quando entendemos isso, paramos de adiar a vida para depois e começamos a vivê-la agora. A oitava janela. O paradoxo da ignorância e do conhecimento. Sócrates dizia: "Só sei que nada sei." Essa frase, aparentemente simples, guarda um dos maiores paradoxos da filosofia. Quanto mais conhecemos, mais percebemos a vastidão do que ainda não sabemos. O verdadeiro conhecimento não é arrogante, é humilde. Ele nos lembra que cada resposta abre novas perguntas e que a sabedoria nasce da disposição de continuar aprendendo. Esse paradoxo nos desafia a abandonar a ilusão do controle absoluto. Buscamos certezas para nos sentir seguros, mas a vida é um campo de mistérios. Quando aceitamos isso, algo curioso acontece. A ansiedade diminui. Não precisamos mais ter todas as respostas. Basta permanecer abertos para o que cada experiência pode nos ensinar. A filosofia moderna e a ciência compartilham essa humildade. Mesmo diante de avanços incríveis, os maiores cientistas reconhecem: o universo é mais vasto do que nossas teorias conseguem explicar. Essa consciência não nos limita, nos expande. Cada descoberta se torna um convite a explorar ainda mais, com curiosidade e reverência. No plano pessoal, essa ideia nos convida a cultivar a mente de um iniciante, aquela que, mesmo experiente, continua curiosa e disposta a aprender. Quando vivemos assim, descobrimos beleza nos detalhes, profundidade nas perguntas e renovação no cotidiano. A ignorância consciente não é fraqueza, é abertura para o infinito. Também nos lembra que o conhecimento verdadeiro transforma, mas não para inflar o ego, e sim para suavizá-lo. Saber mais deveria nos tornar mais compassivos, não mais distantes. Quando compreendemos o quanto ainda desconhecemos, olhamos para os outros com menos julgamento e mais empatia. Aceitar que nada sabemos por completo é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. É abrir espaço para a surpresa, para o encantamento e para o aprendizado constante. Ao final, o maior presente do conhecimento pode ser justamente este: devolver-nos o olhar humilde e curioso com que chegamos ao mundo. A nona janela e o encerramento. A unidade entre pensar, sentir e viver. Chegamos à última ideia desta jornada. A compreensão de que pensar, sentir e viver são inseparáveis. A filosofia não é apenas uma reflexão distante. Ela é um modo de existir. Cada pergunta, cada silêncio, cada resposta parcial que encontramos molda não só nossa mente, mas nosso coração e nossas ações. A sabedoria verdadeira acontece quando o que entendemos se torna o que vivemos. Ao longo dessas 9 janelas, contemplamos o eu em constante mudança, o tempo como ilusão, a realidade como reflexo da consciência, a interconexão entre tudo, a busca por sentido, a liberdade das escolhas, a impermanência do presente, o paradoxo do conhecimento e, agora, a unidade da vida. Cada ideia não é um ponto final, é uma abertura, uma nova forma de olhar o cotidiano. Talvez você perceba que essas ideias não chegaram para trazer respostas definitivas, mas para despertar algo em você. A coragem de questionar, a humildade de aprender e a beleza de simplesmente estar presente.
Quando vivemos assim, o mundo deixa de ser apenas cenário, torna-se espelho, convite e caminho. Este é o verdadeiro poder da filosofia: transformar percepção em presença e presença em ação consciente. É levar para cada gesto do dia a lembrança de que somos parte de algo maior, mas também autores da nossa história. É perceber que cada instante, mesmo o mais simples, é oportunidade de recriar a si mesmo e, com isso, recriar o mundo. Enquanto você respira agora, talvez perceba: algo mudou. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque descobriu novas perguntas. E são essas perguntas que mantêm a chama acesa. A chama que ilumina a busca por sentido, por verdade e por amor. Essa chama é o que torna sua vida singular e, ao mesmo tempo, parte de tudo. Se essas reflexões tocaram você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que a vida pode ser vista com novos olhos. Cada inscrição e cada partilha espalha essa luz e pode ser o começo da mudança na vida de alguém. Continue caminhando, contemplando, transformando. O horizonte é seu. O mundo é espelho, e a filosofia, agora, habita o seu olhar. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!